Os obesos mórbidos eram pessoas que não tinham tratamento e continuavam a engordar até falecer em decorrências dessas comorbidades. Mas em 1952 esse fato mudou. É sobre esse tema que vamos falar agora no programa Fisioforma, no quadro Alto Estilo. Atualmente, o número de obesos existente no Brasil é o dobro do que existia 3 décadas atrás. Para muitos, a única solução é cirurgia bariátrica. E é sobre isso que vamos falar agora no quadro Alto Estilo. Olá, Dr. Wilson. Quando a cirurgia bariátrica é indicada? Bom, tudo bem. A questão é a seguinte, a cirurgia bariátrica, eu acho que o primeiro ponto é que ela deve ser vista quando a última das últimas tentativas, quando aqueles pacientes que tentaram todos os métodos possíveis para perder peso não conseguiram. Praticamente, o que existe é uma formulazinha matemática que leva em consideração o peso e a altura da pessoa, chamado índice de massa corporal. Quando esse índice de massa corporal, essa fórmula matemática que qualquer médico pode calcular para o paciente, está acima de um determinado valor, que a gente chama de índice de massa acima de 40, esse paciente é classificado como obeso mórbido ou obeso grave, tipo 3, e nessa situação ele pode ter indicação sim da cirurgia. Outra questão é quando ele tem um índice um pouco menor, que é o índice de 35, mas que já existe alguma doença associada à obesidade. Então, é aquele paciente que tem hipertensão, que tem diabetes, que tem alguma coisa nesse sentido. Então, esses pacientes, desde que já tentaram alguma vez na vida tratamento clínico prévio por pelo menos 2 anos e tem sua doença estável, é o paciente que acaba tendo a indicação cirúrgica. E como é feita essa cirurgia? Então, a cirurgia bariátrica tem uma série histórica aí, já vamos chamar de uns 60 anos aproximadamente. Muitas cirurgias foram criadas, outras deixaram de existir. Hoje em dia existem aproximadamente 5 cirurgias que são aprovadas pelo Ministério da Saúde para serem feitas, são as cirurgias mais realizadas inclusive no mundo inteiro. A que nós fazemos aqui e que é feita por 70% de cirurgiões no mundo inteiro é a cirurgia chamada cirurgia de Capella ou cirurgia de Fobe. É aquela cirurgia que reduz o estômago mesmo, onde você corta, diminui o estômago para algo em torno de 1% do que era o estômago antigo, sem jogar fora o restante do estômago. E além disso, a gente corta o intestino e diminui, como se pegasse 6 metros de intestino e diminuísse 2. Moral da história, a gente cria uma restrição ao que ele come, um estômago pequeno, e dá uma desabsorção, ou seja, uma desnutrição, entre aspas, tirando um pedaço do intestino também. Então a pessoa vai comer menos e vai absorver menos nutrientes também. E essa cirurgia é considerada cirurgia de risco, não é mesmo? É uma cirurgia de complexidade grau 4, que a gente chama, de 5 que poderia existir. Ela é uma cirurgia altamente complexa, porque ela envolve uma cirurgia grande, com uma modificação muito grande em toda a fisiologia do paciente, e é um paciente que geralmente já é um paciente doente por natureza, é um paciente que é hipertenso, é diabético, muitos têm problema de coração, então você está lidando com um paciente que realmente pode complicar a qualquer momento. Então, deve ser pesado, eu volto a frisar isso, eu acho que é a parte mais importante, que a cirurgia tem que ser vista como a última das últimas instâncias mesmo. Deve ser posto numa balança o risco de se operar um doente desse, com os benefícios que ele vem a ter. E quais os cuidados que o paciente deve ter antes da cirurgia? Toda cirurgia envolve uma equipe multidisciplinar por trás. É nutricionista, psicólogo, psiquiatra, um cardiologista, pneumo. Então, o doente tem que ser visto como um todo, imaginando que você vai mudar totalmente o jeito desse paciente comer. Então, não basta operar um doente. Operar o doente é simples. A parte técnica da cirurgia, para quem está treinando e fazendo isso daí direto, é muito simples. Só que você tem que lembrar que esse doente que comia um pratão enorme vai começar a comer um pratinho pequeno. Então, o trabalho psicológico pré-operatório é fundamental. Esse paciente tem que estar muito bem preparado fisicamente e mentalmente para essa cirurgia. E quais os cuidados que ocorrem depois da cirurgia? A cirurgia como um todo, ela pode complicar, como qualquer cirurgia complica, mas principalmente esse doente do pós-operatório, ele pode vir a desnutrir se ele não tiver as orientações e não seguir as orientações que são passadas para ele. E ele pode ter distúrbios psicológicos gravíssimos, eventualmente, se o paciente se descuidar, porque imagina a situação que o paciente lida com a comida para lidar com a ansiedade. Ele vai lá, come um prato enorme para conseguir lidar com essa ansiedade e não tem mais isso. Ele pode ir para o lado do álcool, ele pode ir para o lado das drogas, pode tentar suicídio. Então, o trabalho psicológico, tudo que é feito no pré-operatório, é esperado que se faça no pós-operatório também. Dr. Wilson, e qual o valor médio de uma cirurgia como essa? Perfeito. Isso daí, como eu faço só cirurgias do SUS aqui, pacientes que não pagam, mas as clínicas particulares que cobram isso daí, isso varia de cirurgião para cirurgião, de local para local. São Paulo costuma ser mais caro, mas em média o que se tem aqui em Ribeirão Preto, uma clínica acaba com o custo total, com hospital, com médico, sai em torno de uns 10, 15 mil reais, mais ou menos, uma cirurgia feita por corte. Quando é feita por laparoscopia, que é aquela dos furinhos, a técnica dos furinhos, esse custo vai para 20 mil, 25 mil reais, mais ou menos.